No último vídeo, falamos da epopeia entre Sega e Capcom para trazer o Street Fighter 2 ao Mega Drive, os motivos que levaram a tantos adiamentos e a bolada nas costas da Sega por parte da Capcom, quando ela anunciou o Street Fighter 2 Turbo no Super Nintendo e o Street Fighter 2 Champion Edition para o PC Engine. Essas e muitas outras reviravoltas vocês podem conferir na primeira parte desta saga. Sugiro que assistam ela antes de começarmos aqui. O card está aqui em cima e o link na descrição. A Sega pagou bem caro pela demora no desenvolvimento do Street Fighter 2 para o Mega Drive. Essa demora fez com que a versão do Mega Drive, que chegou em setembro, enfrentasse o Street Fighter 2 Champion Edition do PC Engine, lançado em junho de 1993, e também o Street Fighter 2 Turbo do Super Nintendo, que chegou ao mercado em julho deste mesmo ano. Ironicamente, a Capcom ainda mostrou o jogo na CES daquele ano, bem ao lado da versão inacabada do Mega, quase 3 meses antes. Para aumentar o prejuízo da Sega, o Street Fighter 2 Special Champion Edition chegou ao mercado depois de Mortal Kombat, que foi lançado em 13 de setembro de 1993, dia conhecido como Mortal Monday, que em tradução livre é a segunda-feira mortal, ou seja, 14 dias antes do lançamento do Street Fighter 2 Special Champion Edition. Neste momento estavam ambas, Sega e Capcom, preocupadas, pois a propaganda do Mortal Kombat era massiva e o Mortal Monday foi realmente um evento que ficou na história. Olhando hoje, vemos que os departamentos de marketing e produtos da Sega não estavam no mesmo nível das concorrentes, pois o que citamos como bolada nas costas no início do vídeo é na verdade uma mancada sem precedentes até então desses dois departamentos da Sega, que podiam ou deviam ter negociado um tempo de exclusividade para a Capcom, para assim maximizarem a receita a ser obtida com a versão do Mega Drive. A Special Champion Edition foi então lançada em 27 de setembro de 1993 e fez muito sucesso, dando um banho de alívio aos fãs do Mega Drive que não aguentavam mais jogar Deadly Moves e Fighting Masters, que foi os games que seguraram as pontas da galera até chegar ao arrasa-quarteirões da Capcom. Teria sido mais prudente ter lançado na data prevista, que era junho de 1993, e mais prudente ainda teria sido reorganizar as agendas de lançamento daquele ano. Se o Street Fighter 2 do Mega Drive tivesse chegado no Natal, a briga contra Mortal Kombat seria menor, pois provavelmente o frisson do Mortal Kombat já estivesse sob controle e Street Fighter 2 teria o palco merecido. Embora, se tivesse feito isto, teriam de considerar outra data para lançar o Eternal Champions, que seria em dezembro daquele ano. Me pergunto qual foi a perda financeira da Sega com essa sucessão de mancadas comerciais, e o quanto eles impactaram o futuro da empresa. Street Fighter 2 Special Champion Edition apareceu em todas as revistas em seu lançamento, mas se perceberem bem, a mídia deu uma cobertura bem mais ampla à sua versão protótipo com tarja preta, do que para a versão oficial em desenvolvimento, que era a Special Champion Edition, que estava a ser desenvolvida pela própria Capcom. Mas o que realmente aconteceu com a versão de Street Fighter 2 Champion Edition cancelada pela Capcom, que foi desenvolvida por um estúdio misterioso que até hoje não sabemos quem eram? Bem, temos uma teoria sobre isso e gostaríamos de compartilhá-las com vocês. Nessa época, havia um grupo que atendia pelo nome de The Boss. A função deles era distribuir os famosos bootleg, que são jogos não licenciados nas regiões da China, Taiwan e Hong Kong, além de fazer dumping de ROMs. O dumping é o termo usado quando se extrai informações das ROMs, seja diretamente das placas de arcades, de cartuchos de jogos de videogame ou mesmo de computadores. Eles chegaram a distribuir até jogos do Super Famicom, um deles até 6 dias antes do lançamento oficial de varejo. Os caras realmente manjavam e tinham acesso antecipado a certos jogos. Logo depois do lançamento oficial da Special Champion Edition do Mega, eles liberaram uma ROM em estações BBS, que era a forma de carregar arquivos pela internet numa época que não se tinha internet como conhecemos hoje. Isso foi por volta de 1994. A ROM em questão, a mística versão de Street Fighter 2 Turbo para o Mega Drive. Essa suposta versão Turbo não era uma versão vazada ou algum protótipo da Champion Edition,
que vimos a mídia mostrando incansavelmente antes do lançamento oficial, e sim uma Champion Edition feita por pessoas muito talentosas. A princípio, se compararmos com as versões de março e julho, quando estavam nas mãos do estúdio terceirizado pela Capcom, a primeira coisa que há de se reparar é a completa ausência da infame tarja preta do HUD do jogo. E de turbo mesmo, não há nada além das cores alternativas dos personagens, que é uma característica desta versão quando se escolhe um lutador apertando o botão Start. A velocidade continua a mesma, assim como os cenários todos iguais ao da Champion Edition. O curioso é que, por ser um bootleg, eles não se preocuparam em esconder informações de direitos autorais ou logomarcas, como o emblema da SEGA ao iniciar o jogo, mesmo que ele se encontre quebrado. A parte sonora tem muitos altos e baixos. Algumas músicas soam muito boas e se assemelham bastante com as trilhas originais geradas pela placa CPS-1, que também é equipada com um chip sonoro da mesma família da Yamaha, que equipa também o Mega Drive, como essa do estágio do Ken, por exemplo. Aqui os samples de bateria são bem mais pesados e convincentes em relação à Special Champion Edition. Ouçam com atenção as 3 amostras das versões. Round 1, fight! Já outras músicas, como as do cenário do Blanka, ficou bastante descaracterizada. Já no quesito efeitos sonoros, ficou bastante feio, não lembrando em quase nada o original do arcade. As vozes, embora sejam um pouco melhores que a versão oficial, muitas delas estão faltando, como o clássico Round 1, sem contar os cortes repentinos por conta da falta de canais de áudio, cancelando a voz para reproduzir o súbito efeito sonoro. Embora falamos de músicas em si, e este fator caia sempre no gosto pessoal de cada um de nós, é fácil encontrar pela internet afora pessoas criticando, muitas vezes de forma errônea, tanto o chip de som do Mega quanto do Super Nintendo, quando na verdade o principal fator ou causador de certos desastres que vemos, ou melhor, ouvimos em certos jogos, é do programador de som, o cara que vai manipular o áudio e os drivers de som do console. Nomes como David Wise, Chris Hillsback, Yuzo Koshiro, Hitoshi Sakimoto, entre tantos outros, faziam misérias com os chips sonoros dos 16 bits e não se destacaram à toa nesses consoles. Pelo menos para mim, uma das características mais fascinantes entre esses dois consoles são seus chips sonoros, cada um com suas virtudes e problemáticas, mas que de certa forma davam a verdadeira alma para eles. Dessemelhante dos atuais, que o mesmo jogo para diversas plataformas diferentes soam exatamente a mesma coisa, quando que no Mega Drive e Super Nintendo eles te entregavam 2 experiências únicas, e não apenas de cultivar aquela dúvida de qual tem que ser melhor ou pior, mas depois que você consegue perceber
e aprender a absorver essas nuances, definitivamente vão enxergar quanto tempo foi perdido em sua vida por defender console X ou Y só porque gostava mais de um do que do outro. Verificando essa ROM mais profundamente, se você abrir a ROM em um emulador, vai perceber que o cabeçalho pertence a um game chamado Arm Wrestling e não a Street Fighter 2 Turbo. E o mais bizarro de tudo é que no protótipo vazado naquela época de Ninja Gaiden do Mega, acontece a mesma coisa. O nome Arm Wrestling aparecerá. A mesma coisa acontece em outro game cancelado chamado Crying Dragon, que foi originalmente planejado para ser lançado no Mega CD. Não sabemos ao certo o que aconteceu aí, mas provavelmente este foi um cabeçalho temporário fornecido pela ferramenta de autoria da ROM, que foi usado para alterar o cabeçalho do jogo depois que a ROM foi compilada. O que fica bastante evidente é que este jogo não foi planejado para ser lançado em seu estado atual, e que quase não tem nenhuma semelhança entre termos de programação ou dados referente a Special Champ Edition, descartando-o como uma possível hack ROM daquela versão. Vale lembrar que essa ROM possui 16 megabits contra os 24 megabits da versão oficial, e apesar de ser um bootleg, ela ficou bastante impressionante. Eu cheguei até a me deparar com uma cópia dessas na época das locadoras, mas não jogá-lo de fato, porque eu já tinha a versão final oficial da Capcom. Mas caso você esteja pensando que eu fui um burguês safado aí, eu convido vocês a assistirem o vídeo que fiz contando a história de Street Fighter, no vídeo 30 anos de Street Fighter, e o perrengue que foi para eu poder conseguir jogar Street Fighter 2 no Mega. Deixarei o card aqui em cima para quem quiser assistir, ok? Pouco tempo depois do lançamento do Bootleg Turbo, uma outra empresa denominada como Glory Sun lançou também outro bootleg, que foi uma versão hackeada da Turbo, com o nome de Street Fighter 3 18 Person. Vocês perceberam a audácia dos caras aqui? Eles hackearam uma versão que já era hackeada de Street Fighter 2. Essa Glory Sun pegou pesado e até chegou a substituir o logo da SEGA pela sua própria logomarca. Esse bootleg trazia apenas 6 personagens a mais na tela de seleção. Entre eles estavam até o T-Hawk e Fei Long da Super Street Fighter 2. Mas quando entrava no jogo mesmo, era tipo um Ryu com a paleta de cor modificada, e chegaram a colocar o Takuma de Art of Fighting, mas no jogo era apenas o Ryu de kimono verde. Mesmo com tudo isso, nunca foi encontrado de fato qualquer tipo de referência a um port de Street Fighter 2 Turbo para o Mega Drive. E desde o início a intenção era de fato lançar a Champion Edition para o Mega, mesmo que na versão final a Capcom a pedido da SEGA tenha inserido a versão Turbo Hyper Fighting oficial no pacote. A Turbo de fato não passou de um bootleg de destaque, produzido por pessoas talentosas, mas que nunca souberam de sua verdadeira origem, já que ela foi vazada após o lançamento oficial da Special Champ Edition, e não antes. Em 2012, já com a comodidade do YouTube e acesso por parte de todos à plataforma, o interesse pelos protótipos da Champion Edition inacabada foram reacesos. Usuários subiram vídeos mostrando pela primeira vez o jogo em movimento, o que podemos crer que o Bootleg Turbo foi sim baseado na Champion Edition descartada pela Capcom 3 meses antes do lançamento oficial da Special Champ Edition. Mas então vocês vão se perguntar, seria então esse grupo que atendia pelo nome de The Boss os responsáveis terceirizados que a Capcom jogou o projeto na mão para fazê-lo? Bem, há outras evidências aí. Como a Capcom não tinha nenhuma experiência com o hardware do Mega Drive nesse momento, eles iriam precisar de uma equipe que conhecesse o console, além de ter experiência em portar jogos do arcade para o Mega Drive. O Bootleg Turbo não dispunha de créditos finais, o que impossibilitava saber quem foram os envolvidos. Mas ao pesquisar mais a fundo a ROM, descobriu-se então o nome de um grupo de 4 pessoas que são Nagawa, Mizutani, Umakoze e Watanabe. Nenhuma dessas pessoas é acreditada na versão oficial da Special Champ Edition, e nenhum outro jogo da Capcom lançado nesses tempos. O próximo passo então foi analisar o código da versão oficial lançada pela Capcom, que é a Special Champ Edition. A Capcom desenvolveu um driver de som específico para o jogo, que também seria usado em seus futuros jogos como The Great Circus Mystery, entre outros. Já a Turbo fez uso do driver pré-SMPS Z80, que foi largamente utilizado em jogos desenvolvidos no Japão, como em Super Hang-On, Space Harrier 2, Altered Beast, entre outros.
Isso nos leva a crer que o desenvolvedor seria de origem japonesa, já que os japoneses usavam este driver específico. Especula-se, ou seja, não há nada confirmado além de indícios de que foi o compositor da SEGA, o Hiroshi Kawaguchi, famoso pelas trilhas icônicas de OutRun e Afterburner, o criador e programador do driver de áudio, e que tenha sido ele mesmo a fazer os arranjos musicais, ou pelo menos algum compositor interno da SEGA. Ao se aprofundarem ainda mais na ROM e pesquisar as rotinas de descompressão, já que Street Fighter 2 teria sido o tipo de jogo que usaria intensamente a compactação de gráficos para economizar espaço na ROM, encontraram evidências de função de descompressão de jogos como Two Crew Dudes, Captain America e The Avengers, ambos da Data East, e também do cancelado Ninja Gaiden, todos do Mega Drive, além de mais 2 de Sega CD que foram o Deathbringer e Eye of the Beholder. Mas o que tudo isso tem em comum? Ambos os jogos estavam em fase de desenvolvimento por volta de 1990 e 1992. São de empresas de origem japonesa e são ports de arcade, com exceção dos jogos do Sega CD. Provavelmente você nunca ouviu falar da Opera House, mas ela é uma soft house japonesa fundada em 1989, que ainda está nativa até hoje. O foco deles era trabalhar no desenvolvimento de projetos para outros estúdios, ao invés de criá-los do zero. E até hoje eles estão envolvidos em jogos para mais de 20 plataformas diferentes, entre Sega, Nintendo, Sony e computadores. Mas falando de Mega Drive, que é o que nos interessa neste vídeo, me desculpem destruir suas convicções, mas a Opera House esteve envolvida diretamente em Midnight Resistance, Veritex e Master of Monsters do Mega, além de trabalhar diretamente em Two Crew Dudes e Captain America do Mega. Quando falo diretamente, é no sentido de programação do jogo. Provavelmente era o que todos pensavam, inclusive eu, que era a Data East que havia portado os jogos, quando na verdade ela só os publicou no Japão. No site GDRI, Game Developers Research Institute, a própria Tectoy foi listada como publisher do Capitão América. Contudo, a Opera House foi acreditada apenas por trabalhar em Deathbringer e Eye of the Beholder para o Sega CD, que usa as mesmas rotinas de descompressão encontradas nos outros títulos mencionados acima. Ambas as empresas muitas vezes não recebiam crédito pelos ports de arcade em que trabalharam, e muitos membros da equipe não podem ser identificados até hoje. Outro fator comum nessa época era que a parte de áudio era elaborada por fora da Opera House, como foi o caso de Veritex e Midnight Resistance, que teve as trilhas compostas por Hitoshi Sakimoto, que dispensa apresentações, pois já trabalhou em mais de 80 jogos. Então, se formos buscar os nomes encontrados na ROM da versão Turbo, com a lista de créditos fornecidas pela Opera House e compararmos, iremos encontrar poucos nomes que batem com os citados anteriormente. Mesmo assim, tudo isso nos leva a crer que a versão inacabada de Street Fighter 2 Champion Edition do Mega Drive teve sim dedo da Opera House, até porque a Capcom apoiou fornecendo a arte, assets e outros dados na construção da Champion Edition do Mega, já que ela estava portando a Turbo para o Super Nintendo, que era o jogo base, e a Champion Edition para o PC Engine, que são dois consoles que levam vantagem no quesito paleta de cores em relação ao Mega Drive. Foi onde começaram a capar aqui e ali para poder caber no cartucho de 16 megabits, enquanto no PC Engine ela conseguiu enfiar 20 megabits no pequeno HuCard. Por isso a Capcom se decepcionou quando viu o trabalho que estava 80% finalizado e viu que não dava para soltar daquela forma e tomou a frente do projeto, e teve que fazer o jogo às pressas para ser lançado em tempo hábil, já que o port da Turbo estava arrebentando no Super Nintendo enquanto a do PC Engine mostrava algo absurdo para as capacidades do pequeno console. E sem contar que o sangrento Mortal Kombat já iria estrear em todas as plataformas em 13 de setembro. O que podemos verificar até aqui então é que o time que soltou essa versão Turbo provavelmente eram os caras que estavam à frente do projeto original, já que eles tinham uma build muito melhor do que a que foi mostrada pela própria Capcom, e certamente, por raiva da decisão da Capcom ter embargado o projeto, eles soltaram essa ROM como forma de protesto e descontentamento com tanto trabalho jogado fora. Foi justamente dentro deste cenário que aos trancos e barrancos foi produzido o port do lendário Street Fighter 2 para o Mega Drive. E mesmo sob essas condições, ele ficou à altura de bater olhos nos olhos com seu principal concorrente, que era de fato a Turbo do Super Nintendo, que quase beirou a perfeição. Mas sacrifícios foram feitos.
embora a parte sonora tenha sim ficado muito boa, lembrando muito as músicas do original, transmitindo melhor aquela sensação de quem frequentava e jogava Street no fliperama. Por outro lado, o driver de som criado pela Capcom sacrificou as vozes, que até hoje é muito criticada por todos. Mas se vocês pensam que a culpa foi do chip Yamaha que equipava o Mega Drive, desculpe mais uma vez destruir essa ilusão, amigos. Se vocês perceberem ao longo do vídeo, as versões Turbo e Protótipo apresentou amostras de vozes bem melhores que a versão final. Como vimos anteriormente, a Capcom teve pouco tempo para fazer esse trabalho, e o driver de som criado pela própria Capcom dispunha de 2 canais de sample PCM, enquanto as versões Protótipo tinham apenas um, embora sofria com o uso do canal cortando a bateria da música, ou quando precisava do canal para reproduzir algum efeito sonoro. Além disso, ele tinha um erro de assinatura, que não dispunha de cache de voz, ou seja, a Capcom fez milagre no curto tempo que teve sem a experiência necessária para fazer algo à altura do que o Megão poderia disponibilizar. E é aí que entra o trabalho dos fãs, do Highlander dos videogames, e se depender deles, o Mega Drive não morrerá nunca. De posse dessas circunstâncias é que entra o Steph, que é programador e criador do emulador Gens, e também um dos principais cabeças do projeto Shinobi MD. Steph viu uma oportunidade de resolver este, que era um incômodo para muitas pessoas fãs do port de Street Fighter 2 do Megão. O que ele fez então? Foi criar um patch de correção que substitui o driver Z80 PCM original por um novo, para corrigir o problema de vozes distorcidas. Isso definitivamente mostra que o Mega Drive era perfeitamente capaz de entregar amostra de vozes de boa qualidade quando programado corretamente. E o segundo fã do Mega Drive e nosso amigo, que também acreditava no potencial do Mega e mostrou isso na prática remasterizando o Street Fighter 2 original, o grande Gabriel Pyron, que carinhosamente lapidou toda a parte artística do jogo, o deixando até mais atualizado, adequando e combinando melhores as cores, adicionando assets em alguns cenários, alterou as fontes do jogo todo deixando com um aspecto muito mais contemporâneo, e trouxe o HUD bem mais sofisticado, deixando a barra de vida com transparência fazendo uso de Differing. O Differing é uma técnica óptica em que se intercalam pixels de duas cores diferentes entre duas áreas adjacentes, a fim de criar uma tonalidade variante dos tons dessas áreas adjacentes, assim fazendo um degradê entre elas. É uma técnica muito usada nos jogos para dar um efeito de transparência, muito utilizada em games daqueles tempos nos arcades. A Capcom mesmo fez uso extensivo do Differing em jogos da poderosa placa CPS-2, como Darkstalkers na barras de vida, em Super Street Fighter 2 Turbo também, e até nos cenários como o do Black Heart em Marvel Super Heroes. A técnica é melhor apreciada em monitores de CRT, que são os tubões que tínhamos em nossas casas e nos fliperamas dessa época. Na emulação em telas de LCD, esse efeito pode não parecer tão bonito, porque na verdade não foram pensados para essa tecnologia de vídeo. Misteriosamente, o Differing só é criticado quando se usa nos consoles da Sega, como Mega Drive e Sega Saturn. Mesmo assim, o Pyron sozinho conseguiu deixar com um aspecto muito mais bacana e mais agradável a barra de vidas do remaster de Street Fighter 2 Special Champ Edition. Street Fighter 2 não mudou apenas uma nova era dos fliperamas, que naquele momento em que foi lançado, precisava de uma injeção de novas ideias. E foi exatamente o que a Capcom fez com seu novo jogo lançado em 1991. Porém, mais do que isso, em nossa visão, Street Fighter 2 vai muito além. O Mega Drive, quando foi projetado, ele foi pensado para fazer frente ao NES, já que a Nintendo passou o carro em cima do Master System, que era de fato o principal concorrente. Mas no final, como todos sabem, o Mega Drive acabou enfrentando o Super Nintendo, que foi lançado 2 anos depois, com uma arquitetura bem mais avançada em vários aspectos que o Mega. E Street Fighter 2, quando chegou ao Mega Drive, colocou o 16-bit da Sega no mesmo patamar que o poderoso console da Nintendo. Com certeza, esse momento foi o auge do que chamamos hoje de Console Wars. Embora essa guerra perdure até os dias de hoje, com as plataformas atuais, nada se compara com o que vivenciamos. Mas o melhor de tudo isso é poder olhar para trás e saber que presenciamos toda essa glória,
e perceber o quanto fomos privilegiados de ter dois consoles extraordinários, tão iguais, mas tão diferentes ao mesmo tempo, cada um com seus defeitos e virtudes. O Mega Drive não seria o que é se tivesse como oponente o Nintendinho, e o Super Nintendo não teria sido tão super se não tivesse um Mega Drive para bater de frente com ele. Sonic Boom! E mais super que um Super Nintendo é você, meu amigo, que nos assistiu até aqui para ver toda essa saga. Aqui quem fala é o Ghost, e queremos saber de vocês agora aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o The Boss era a equipe por trás do desenvolvimento de Street Fighter 2 do Mega? Acha que não foram eles? Queremos ouvir vocês. E se gostaram deste vídeo, já sabem, né? Ajude-nos deixando seu like, se inscrevendo caso ainda não for inscrito e principalmente compartilhando o vídeo com aquele seu amigo que gosta de Street Fighter 2 e não conhece o nosso canal. Aquele abraço de sempre da equipe Ghost Games e valeu muito, galera!